Começando, pessoal, o que eu queria passar para vocês? Queria passar sobre a importância da metrologia desde a antiguidade. Então, alguns não sabem o quanto tempo que existe essa matéria, né? Essa ciência que trabalha o estudo da medição, mas na verdade, para vocês terem uma ideia, já lá na época de 4.000 anos atrás, existia o cúbito real egípcio. Já era um padrão criado para a metrologia. Ele era feito de pedra ou de madeira, com o comprimento do antebraço e da mão do arquiteto real. E para vocês terem uma ideia do quão importante era isso para aquela época, se o arquiteto real, a pessoa que ficava incumbida das medições, passasse algum erro relacionado às medições, fizesse de alguma forma incorreta, não levasse a metrologia a sério, ele era condenado à morte naquela época. Então vejam como o tempo se passou e a metrologia perdurou durante todo esse tempo e agora está muito forte nas indústrias, trazendo mais qualidade nos produtos que a gente consome. E uma outra curiosidade bacana, que vai desgastando ao longo do tempo, eles gravavam as medidas nas paredes também, dos principais templos para que pudessem conferir a própria barra ao longo do tempo para construir uma nova. Então, basicamente, é o que a gente faz hoje nas calibrações, né? Então, ele fazia aquela que eles chamam de checagem, né? A gente chamava antigamente de verificação intermediária e hoje a gente chama de checagem. Será que o padrão que eu estou usando ainda está bom? Até essa preocupação eles tinham na época. Não só com relação ao antebraço, que era um padrão na verdade, ali de tamanho, né, dimensional, mas também houveram, na antiguidade, outras formas de você poder mensurar algumas situações. Então eu trouxe algumas para vocês conhecerem ou relembrarem aqui também. E delas eu estou falando de polegada, palmo, o pé, o passo. Então, ao passo que você precisava construir calçados, sandálias e até roupas na época, tudo isso era conduzido de acordo com as métricas e medições que são feitas com o que eles tinham na mão, que eram feitas com o que eles tinham na mão. Então, por exemplo, jarda, que é uma medição feita em alguns campos de futebol americano, já existia na época. A braça, que é de ponta a ponta, aí, que hoje a gente chama de envergadura, né? Então já era medido na época. Ou seja, a medição que poderia ser checada por outras pessoas para facilitar os controles dimensionais. Então, desde 4.000 anos atrás, a gente já falava de um tema extremamente relevante que a gente está trazendo em pauta aqui hoje também. Tá bom? Bom, a metrologia também tem muitos aspectos legais. Um dos fatos mais relevantes da história do peso e medida aconteceu na França, lá na época de 1875. Onde o rei pediu para que houvesse uma padronização internacional dos pesos e medidas. Isso tem praticamente, tem 150 anos, né? Na verdade não é nem praticamente, é exatamente 150 anos. E aí um grupo de cientistas da Academia de Ciência da França criou o sistema métrico decimal, exatamente nessa época a pedido do rei da França. E aí nasceu o famoso Bureau Internacional de Pesos e Medidas que hoje a gente conhece, que sempre está sendo atualizado para que a gente possa ter esses padrões relacionados aos equipamentos, às medidas que a gente faz nos dias de hoje.